tema da nossa aula de hoje é sobre ex-sócios, sócios retirantes. Até quando a pessoa que sai de uma empresa fica responsável pelos débitos trabalhistas dessa empresa? Essa é a resposta que a gente vai obter hoje, tá bom? Então, você que chegou aqui, se inscreve no meu canal. Se você gostar desse vídeo, dá um like. Vamos lá descobrir até quando a pessoa fica implicada quando sai de uma sociedade, ok? Antes da reforma trabalhista, essa resposta era obtida pela leitura do artigo 1003 do Código Civil. Mas desde a edição da reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, em vigor em 11/11/2017, já temos uma disposição específica na CLT quanto a esse tema, que foi a inserção do artigo 10, letra A da CLT. Quais as regras para o ex-sócio ou chamado sócio retirante responder pelos débitos trabalhistas da empresa em que ele já saiu, não é mais sócio, deixou de ser sócio? Temos dois critérios para essa responsabilização. Aliás, três critérios para essa responsabilização. O primeiro deles, o ex-sócio permanece como responsável por débitos trabalhistas de uma empresa por toda ação trabalhista que foi ajuizada até 2 anos da data da averbação, modificação do contrato social que retirou ele da sociedade. Ou seja, se eu saio de uma empresa hoje, saí de uma empresa em 1º de abril de 2020, eu, como ex-sócio, fico responsável por responsabilização de débitos trabalhistas até o ano de 1º de abril de 2022. Ou seja, eu saio da empresa a partir da data que eu averbo a minha retirada, averbo essa alteração do contrato social com a minha retirada da empresa. Eu, como ex-sócio, permaneço ainda 2 anos responsável pelos débitos trabalhistas porventura surgidos, certo? Então, a primeira regra é que esse ex-sócio permanece por 2 anos da data da averbação da sua retirada da sociedade, responsável pelos débitos trabalhistas da sua ex-empresa. Além disso, além desse período que o reclamante, o empregado tem que ter ajuizado a ação trabalhista nesse período de 2 anos da minha saída para poder me responsabilizar como ex-sócio, além disso, eu só respondo pelo período em que figurei como sócio daquela empresa. Por exemplo, eu fui sócio da empresa Jamile no ano de 2016. Ao longo de todo o ano de 2016, eu fui sócio da empresa Jamile. Em 2016, a gente brigou e eu saí da empresa. E no dia 31 de dezembro de 2016, a gente fez um contrato social me excluindo da sociedade. Registramos essa alteração, tudo bonitinho. Então, eu fiquei o ano inteiro de 2016 como sócia dessa sociedade. Quando eu fico responsável por débitos trabalhistas dessa empresa, quando o débito do reclamante englobar esse período, melhor explicando. Se eu fui sócio apenas pelo ano de 2016 e o reclamante, o autor da ação, trabalhou do ano de 2016, do início do ano de 2016 até o ano de 2020, eu, como ex-sócio, sócio retirante, somente respondo pelos débitos trabalhistas dessa ação no ano de 2016, que foi o período que eu figurei como sócia. E se essa ação tiver sido distribuída na data de 2 anos que eu saí daquela empresa? São 2 critérios associados. Então, eu respondo pelos débitos apenas do ano de 2016 e esse reclamante tem que ter ajuizado essa ação com 2 anos da data da averbação da minha saída. Ou seja, ele tem que ter ajuizado essa ação no ano de 2018, porque se eu sair em 31 de dezembro de 2016, ele tem 2 anos
para ajuizar a ação, ele tem que ter ajuizado a ação em 2018, pedindo os débitos de 2016 até 2018. Eu, como ex-sócio, apenas respondo por 2016, os sócios atuais e os outros sócios da empresa respondem pelo outro período. Então, toda vez que eu comungo esses dois requisitos, ação ajuizada no prazo de até 2 anos da data da modificação da verbação desse contrato social e respondo apenas pelo período em que eu figurei como sócio, é possível sim responsabilizar o ex-sócio de uma empresa, ainda que essa saída tenha sido perfeita do ponto de vista jurídico, tenha sido averbada a exclusão desse sócio, tem a cláusula de não responsabilização, isso não impede a responsabilização trabalhista. Pergunto, qual a responsabilidade desse ex-sócio por débitos dessa empresa que ele já saiu? A responsabilidade é subsidiária. O ex-sócio responde por esses débitos da empresa em que ele não é mais sócio, desde que atendido esses dois requisitos do artigo 10, letra A, mas ele não pode ser o primeiro a ser demandado. Existe um benefício de ordem para a responsabilização desse ex-sócio. Para alguém, para o autor de uma ação, responsabilizar esse ex-sócio, é preciso seguir o benefício de ordem. Afinal, a responsabilidade é subsidiária. E onde está essa lista, esse rol do benefício de ordem? No próprio artigo 10, letra A, incisos de 1 a 3, a gente tem a ordem que deve seguir para responsabilizar um ex-sócio. Então, primeiro, eu tenho que responsabilizar a empresa devedora, eu tenho que esgotar todo o patrimônio da empresa devedora. Não acho bens para cumprir aqueles débitos trabalhistas. Depois que eu esgoto a empresa devedora, aí eu passo para os sócios atuais. Eu preciso esgotar o patrimônio pessoal desses sócios atuais. Então eu preciso despersonalizar a empresa devedora e tentar achar o patrimônio pessoal dos sócios atuais. Não tem bens os sócios atuais, somente aí eu estou autorizado a voltar essa responsabilização para o sócio retirante ou para o ex-sócio. Essa responsabilidade é subsidiária, porque primeiro eu preciso passar pela devedora, depois pelo sócio atual e só aí eu alcanço o sócio retirante. Esse benefício de ordem tem que ser respeitado sob pena de nulidade dessa execução aí direto envolvendo o ex-sócio. Então, regra geral, a responsabilidade do ex-sócio é solidária. Contudo, o parágrafo único do artigo 10A traz uma exceção quanto a essa responsabilidade. Toda vez que ficar evidenciado uma fraude nessa exclusão do ex-sócio do contrato social, toda vez que aquela pessoa saiu para blindar um patrimônio ou para tentar se imiscuir da responsabilidade, toda vez que ficar evidenciado que essa exclusão desse sócio se deu por fraude, a responsabilidade desse sócio transmuda de subsidiária para solidária. Ou seja, eu não preciso obedecer benefício de ordem. Eu posso demandar diretamente e imediatamente o ex-sócio. Na verdade, essa responsabilidade solidária engloba ao mesmo tempo responsabilizar a empresa devedora, o sócio retirante e o ex-sócio, sem precisar passar por essa ordem, todos ao mesmo tempo. Esse é o tônus da responsabilidade solidária, tá? Essas foram as nossas informações sobre o sócio retirante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um like. Até nosso próximo assunto.